Paz do Senhor, meus amados irmãos. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós aqui estamos para juntos meditarmos na Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2019. Nessa semana, estamos a estudar a lição de número 10, o pecado do homem segundo o coração de Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos meditando na leitura diária. Os versículos da leitura diária, eles são importantíssimos para nós entendermos o conteúdo da nossa lição. Na leitura diária de segunda-feira, se você procurar na sua lição, você tem lá a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo de número 18, diz assim: o cristão deve fugir da prostituição. O versículo citado diz fugir da prostituição. Paulo estava escrevendo esta carta aos irmãos que estavam em Coríntios e ele dizia fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Na lição que nós estamos estudando, parece que Davi preparou todo aquele ambiente para pecar. Enquanto os guerreiros foram para a guerra, Davi foi passear no palácio, dar uma volta, e de onde ele estava, contemplava tudo à sua volta. Observe nesse texto bíblico que Davi contemplou uma linda mulher. Ora, ver não é pecado, porém, não controlar aquilo que se vê é pecado. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo de número 28, quando ele ensinava a palavra de Deus, ele disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Na leitura diária de terça-feira, Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 16, Paulo também escrevia essa carta aos Gálatas e ele disse, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne ou o pecado do corpo. O tema desta leitura diária diz assim: cheio do Espírito, vencemos a carne. Davi tinha o Espírito de Deus, mas permitiu que o desejo carnal o levasse à morte. Ele morreu espiritualmente e só não morreu fisicamente porque Deus teve compaixão e misericórdia do homem segundo o seu coração para reinar o povo de Israel, para reinar o seu povo. Davi tinha o Espírito de Deus, mas tomou atitudes de um rei ímpio, tomou atitudes de um homem ímpio, que não tinha temor a Deus, que não tinha compromisso com Deus. As atitudes de Davi foram atitudes ímpias, ele desagradou a Deus com as suas atitudes. Andar em espírito é vigiar para não pecar. Davi, porém, não vigiou e acabou pecando contra Deus com as suas atitudes. Andar em espírito é vigiar para não perder a comunhão com Deus. Enquanto eu vigio para não pecar contra Deus, eu mantenho minha vida controlada pelo Espírito Santo. Eu quero não pecar contra Deus, então eu devo
vigiar, porque enquanto eu vigio para não pecar, eu estou em comunhão com Deus. E enquanto eu vigio para não pecar, também eu mantenho a minha vida controlada pelo Espírito Santo. Então, veja que Davi não vigiou e acabou desagradando a Deus, acabou pecando contra Deus com as suas atitudes ímpias. Na leitura de quarta-feira, Filipenses capítulo 4 e o versículo de número 5, o tema diz que em tudo temos de vigiar com pureza e equidade. O versículo citado diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Paulo estava aconselhando aos crentes de Filipe que fossem amáveis uns aos outros, de forma que aqueles que estavam à volta testemunhassem esse amor cristão. Veja a importância de nós demonstrarmos o amor de Deus na nossa vida. Quando nós demonstramos que amamos as pessoas com as nossas atitudes, com os nossos gestos, nós estamos falando do amor de Deus, o quanto Deus ama as pessoas. O amor cristão, ele é visto pela atitude cortês, as atitudes alegres de comunicação, com gestos de bondade. Todo cristão deve amar o seu irmão e demonstrar esse amor. Deve amar também as outras pessoas e demonstrar esse amor com gestos, com palavras, com obras, para que as outras pessoas vejam que realmente Deus está na nossa vida devido ao amor que nós demonstramos para com os outros. Nota-se a bondade de Davi estudando os gestos e as atitudes de Saul. Quando você estuda os gestos, quando você estuda as atitudes de Saul, você vai ver que não existe um amor de Deus no coração de Saul. Mas quando você estuda a bondade de Davi, você percebe que o amor de Deus estava na vida de Davi também. Davi errou, Davi pecou, Davi transgrediu, fez coisas horríveis, mas o amor de Deus estava na vida de Davi ao ele reconhecer que estava errado, ao reconhecer que ele era um homem pecador, ao se arrepender de tudo o que fez e entregar-se a Deus para que agora ele pudesse demonstrar verdadeiramente o seu arrependimento. Saul não foi assim. Ele preferiu morrer com o seu orgulho, se suicidando, do que voltar atrás e prestar agora uma vida de amor através dos seus gestos e atitudes a favor da obra de Deus. Apesar dos desacertos de Davi na sua jornada com Deus, o coração de Davi era um coração amável. Se você é uma pessoa que se arrepende daquilo que fez e não volta mais a fazer, se você é uma pessoa arrependida dos seus pecados, o amor de Deus está na sua vida. Quando você pede perdão ao seu irmão, quando você pede perdão para Deus, quando você pede perdão de gestos, de atitudes e de coisas que não são agradáveis nem ao ser humano e nem a Deus, você está dizendo para o povo que você é amável, que você quer mudar de vida, que você quer amar as pessoas, apesar dos seus erros e apesar dos seus desacertos. Vamos ver a leitura diária de quinta-feira. Primeira carta de João, capítulo 3 e o versículo de número 2. Perseveremos na fé e sejamos
semelhantes a Cristo. A perseverança da sua fé vai dizer o quanto você se assemelha com Cristo. O versículo diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 de João, capítulo 3, e o versículo 2. Agora somos filhos de Deus. Antes éramos somente suas criaturas. Agora somos filhos de Deus pela sua grande compaixão para conosco. Somos filhos de Deus pela sua grande misericórdia para conosco. Somos filhos de Deus porque o Senhor perdoou o nosso pecado, perdoou as nossas culpas, e nós estamos agora na presença de Deus e podemos dizer que somos filhos de Deus. Conversamos com o Pai, temos comunhão com o Pai, procuramos e nos esforçamos para sermos obedientes ao Pai. Devemos ter certeza da nossa salvação. No céu nos aguarda gloriosas surpresas e nós precisamos estar lá com o Senhor. Veja o que diz o versículo: mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. No início do versículo diz assim: agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Uma das coisas mais gloriosas para os salvos em Cristo é que teremos um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Isto é maravilhoso quando nós analisamos, quando nós meditamos nesta possibilidade tão maravilhosa para aqueles que perseverarem na fé, demonstrando o amor de Deus, demonstrando uma vida em Cristo, é que nós teremos um corpo glorioso semelhante ao de Cristo. Nossa perseverança em sermos obedientes a Cristo nos fará crescer na fé e na esperança de vivermos com Cristo eternamente. É a sua perseverança, é a minha perseverança em obedecer a Cristo. Quando nós fazemos assim, nós crescemos a cada dia na fé. E esta fé vai fortalecer a nossa esperança de vivermos até o fim uma vida em Cristo Jesus. E quando nós partimos desta vida para outra vida, partiremos com a esperança de vivermos com Cristo eternamente. Gloriosa é esta esperança, porque antes nós não a tínhamos. Antes nós não tínhamos esta esperança, mas agora temos, porque agora somos filhos de Deus. Antes nós não éramos filhos de Deus, não tínhamos esta esperança, não tínhamos esta fé, mas a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida, o Senhor nos adotou, o Senhor purificou a nossa vida do pecado, o Senhor tirou todo o mal que havia na nossa vida e nos deu uma identidade celestial, filhos do Pai Celestial. Aleluias! Veja a leitura diária de sexta-feira, na primeira carta que Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Tessalônica, capítulo 5, versículo 22, ele diz assim: fujamos da aparência do mal. O versículo diz assim: afastem-se de toda forma de mal, do mal. Às vezes nós temos que fugir do mal.
Outras vezes nós temos que fugir da aparência do mal. Agora, onde está o mal? O mal está sempre nas pessoas e nós, às vezes, precisamos fugir das pessoas que querem nos influenciar com o mal. Está nas pessoas a aparência do mal. Então, uma coisa é você fugir da aparência do mal, outra é você se afastar do mal. A razão por que muitos caem em pecado é porque não conseguem distinguir o mal quando ele aparenta com o bem. É fácil você fugir do mal. Quando o mal se apresenta, você sabe que aquilo é mal e você foge. Agora, quando o mal vem com uma aparência apenas, deixa muitas pessoas confusas. E aí é que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. E aí é que nós precisamos do conhecimento da palavra de Deus, porque acabamos por aceitar essa influência na nossa vida. Então, esta é a razão porque muitos caem em pecado, porque eles não conseguem distinguir, diferenciar o mal quando ele se aparenta com o bem. O mal é muito fácil de se discernir do que a sua aparência. Jesus nos ensinou a olhar, vigiar e orar. Justamente por isso é que nós precisamos olhar, é que nós precisamos vigiar, é que nós precisamos orar. Pedro disse que o diabo, nosso adversário, nos ronda, ou seja, ele está ao redor de todo aquele que vive na presença de Deus. Ele anda ao redor procurando tragar, ou seja, procurando influenciá-lo com o mal. Paulo nos diz para fugir da aparência do mal. Judas não soube discernir o mal. Ananias e Safira, eles morreram porque foram laçados pelo mal, um mal chamado cobiça. José fugiu do mal. Davi não soube diferenciar o mal e sua aparência e ele caiu então na teia do pecado, que é semelhante à teia da aranha. Veja que Davi começou a olhar, depois foi influenciado, teve uma relação sexual não agradável, porque foi pecado, e depois ele foi se enveredando pelo pecado. Depois acabou mandando matar Urias. Enfim, ele foi caindo nessa teia chamada teia do pecado. E se não fosse o seu reconhecimento, o seu arrependimento de tudo aquilo que havia feito, Davi não teria a existência, mas o Senhor o perdoou e ele continuou a sua caminhada com Deus. Então, devemos nos afastar de todo mal, nos afastar da aparência também, em nome de Jesus. O sábado, a leitura diária do sábado, Jó 31:1, diz assim: cuidado com a cobiça. Jó diz assim: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças ou para uma virgem. A cobiça é o desejo imoderado, é o desejo inconfessável de possuir o que geralmente não se merece, e é o mesmo que também chamamos de ambição. É quando a pessoa cobiça aquilo que não é seu e nunca o poderá ser seu. Quando a pessoa quer, quando a pessoa deseja, quando a pessoa cobiça aquilo que não é seu e ele nunca, às vezes, nunca vai poder ter. Cobiçar o que é do outro, o que pertence às outras pessoas, é cobiça, é ambição. E aqui
nesta lição, neste fato aqui, que nós estamos estudando sobre a cobiça, cuidado com a cobiça, e Davi cobiçou aquilo que não era dele, que não pertencia a ele. Naquele tempo os reis poderiam até ter muitas mulheres, mas não poderia ter uma mulher que já tinha um compromisso com o outro, que já era casada com o outro. Ele poderia ter quantas mulheres ele quisesse, viúvas, virgens, solteiras, enfim, mas ele não poderia ter a mulher de um outro. Mas Davi, veja que Davi, ele cobiçou justamente aquilo que não era seu. Jesus disse que só o fato de um homem olhar para uma mulher e desejá-la já cometeria adultério. As pessoas também cobiçam não só mulheres, mas cobiçam também bens materiais. Muitas pessoas cobiçam sentimentos. Eu quero ter aquele sentimento, eu quero sentir o que aquela pessoa está sentindo. Ainda existem aqueles que cobiçam personalidades. Eu quero ser como aquela pessoa é. Eu sou assim, mas eu queria tanto ser como ela é. Precisamos entender e compreender que Deus quer nós assim como nós somos. Não adianta você querer ter os sentimentos da outra pessoa. Não adianta você ter os bens materiais que aquela pessoa tem. Não adianta você querer ser como aquelas outras pessoas. Não. Você precisa se contentar e se alegrar com aquilo que você é. Ter aquilo que realmente lhe pertence, é seu. Todo cristão deve fazer esse acordo que Jó fez. Um acordo com os seus olhos. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça. Todo cristão deve fazer esse acordo de Jó com os seus olhos e parar, deixar de cobiçar aquilo que não lhe pertence. Espero que a leitura diária desses 6 versículos que nós aqui fizemos possa ajudar você a entender melhor a lição, o conteúdo da nossa lição. É muito importante que você esteja sempre estudando toda a lição, desde o seu textual, a verdade prática, a leitura diária, enfim, quanto mais você procura entender e compreender tudo aquilo que está relacionado à lição, com certeza vai ajudá-lo bem a dar a sua aula na escola bíblica dominical. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe preciosamente a sua família. Visite o nosso site. Lá no site você tem todos esses slides à sua disposição. Você pode baixar no seu computador e estudar a leitura diária com mais detalhes, e assim com certeza você entenderá melhor a palavra de Deus e poderá dar uma aula assim mais detalhada em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome do Senhor.